Se este tipo de conversa te ajuda a decidir com mais clareza, eu te convido, com respeito, inscreva-se no canal. Não por vaidade de números, mas porque aqui a gente constrói um repertório de decisões adultas, daquelas que seguram a empresa quando o chão treme. Imagina a cidade no fim do dia. O asfalto ainda guarda calor. As vitrines acendem como pequenos altares, prometendo alívio. Em algum lugar há um relógio, na parede do escritório, na recepção, na cozinha. E ele não apenas marca o tempo. Ele mastiga possibilidades. Ele devora o intervalo entre eu posso e eu preciso. É aí que quase ninguém ensina sem te tratar como criança. Desejo e necessidade não são inimigos. São vozes diferentes dentro do mesmo corpo. O problema começa quando elas trocam de roupa. Existe um tipo de gasto que parece necessidade, fala como necessidade, jura que é necessidade, mas é desejo disfarçado. E ele não chega com placa, chega com argumento. Você trabalhou tanto. Se não fizer agora, fica para trás. Todo mundo nesse nível faz isso. Quando você percebe, já assinou, já parcelou, já prometeu uma versão de você que ainda não existe. Puxa um cenário real. Uma empresária de serviços vive um mês bom, não perfeito, só bom. E nesse mesmo mês aparece o convite. Um escritório mais bonito, numa rua mais valorizada, com a fachada certa para parecer grande. O desejo chega com perfume de profissionalismo. Isso vai me abrir portas. Pode até abrir, mas abre também uma porta de saída de dinheiro que não fecha fácil. O mês seguinte vem com menos contratos. Depois, um cliente atrasa. E ela segue pagando um aluguel alto, reforma, taxas, a conta que não negocia com orgulho. O que era imagem vira peso. O que era crescimento vira tensão no peito às 3 da manhã. E surge a frase mais perigosa do empreendedor. Só desta vez eu pego um empréstimo. Depois eu resolvo. Repara na sequência. Desejo com roupa de necessidade cria urgência. Urgência pede atalho. Atalho, muitas vezes, cobra juros, financeiros e emocionais. Quando eu falo de psicologia de alta poupança, não falo de acumular por acumular. Eu falo de uma tecnologia de paz, um silêncio interno que compra tempo. E tempo, nos negócios, separa uma decisão inteligente de uma decisão desesperada. Por que tanta gente boa cai nisso? Porque o cérebro cansado não quer o melhor. Ele quer o agora. Depois de um dia inteiro decidindo, a mente procura atalhos, recompensa, anestesia. O desejo, quando te encontra cansado, não grita. Ele sussurra como alguém que te conhece pelo nome. Aqui entra um ponto filosófico, simples e prático. Necessidade sustenta a casa e a empresa quando ninguém está olhando. Desejo dá brilho quando muita gente está olhando. Os dois podem coexistir, mas se o brilho virar sustento, você vira refém do palco. Então vamos à investigação, com uma lupa antes da despesa virar destino. Quando algo parecer necessário, faz 4 perguntas, em voz baixa. Primeira, se eu tirar isso por um tempo, o que quebra de verdade? Não o que incomoda, não o que envergonha, o que quebra. Segunda, isso reduz risco ou aumenta a aparência? Aparência pode ser estratégia, mas aparência sem base vira teatro caro. Terceira, eu estou comprando para resolver uma tarefa ou para aliviar uma emoção? Emoção é humana, só não é uma boa diretora financeira. Quarta, se eu errar, eu consigo voltar atrás com dignidade? Desejo adora amarrar você em coisas difíceis de desfazer. Contrato longo, compromisso social, promessa pública. E se você percebeu que era desejo, não se castigue. Castigo pode virar rebote. O que funciona melhor
é substituição inteligente. Você troca a compra pela função que ela tentava cumprir. Às vezes a função era descanso. Às vezes era conversa difícil. Às vezes era silêncio. Agora muda a cena. Queda de faturamento. Você tem equipe, conhece nomes, conhece histórias. A planilha, fria, sugere corte. E aí o empreendedor descobre uma dor que não cabe em livro: ser responsável por vidas além da própria. Sem reserva, o mundo fica estreito. As escolhas viram correbor. Correr para fazer caixa, cortar rápido, perder gente boa, perder qualidade, perder reputação. E entrar no ciclo cruel de sobreviver destruindo o que sustentava a sobrevivência. Com reserva, acontece o fenômeno quase mágico. E eu digo mágico com seriedade. O tempo se alarga. Você não fica genial de repente. Você fica menos ameaçado. E uma mente menos ameaçada enxerga alternativas: renegociar, pausar o secundário, ajustar oferta, reorganizar o marketing, proteger o essencial, testar antes de amputar. Você compra o direito de pensar. Esse é o coração da alta poupança. Não é um cofre. É uma ferramenta de negociação com a realidade. Só que existe uma tentação: transformar poupança em identidade. Eu sou a pessoa que guarda. Se vira orgulho, vira rigidez. E rigidez, cedo ou tarde, quebra. A meta não é ser um monge do dinheiro. É ter uma relação adulta com escolhas. Reconhecer desejos, sem demonizar. E sem entregar o volante. Como fazer isso sem depender de um número mágico? Pensa em reserva como tempo comprado. Em vez de perguntar quanto eu tenho guardado, pergunta quanto tempo de decisões boas eu consigo financiar se a receita oscilar. Tempo para não aceitar qualquer proposta. Tempo para não vender seu produto por qualquer preço. Tempo para recusar um cliente tóxico sem colocar a empresa em risco. E quando o desejo vier com roupa elegante, faz isso para mostrar força. Responde com outra elegância. Força para mim é margem de manobra. Empreendedor vive de risco. Risco não é um monstro, é um animal. E animal você não elimina, você domestica. Existe risco bom, que você entende e consegue pestar sem matar a empresa. E existe risco ruim, que você assume para não sentir vergonha, para provar um ponto, para correr atrás de uma imagem. A alta poupança melhora a sua relação com risco, porque te permite dizer sim ao risco bom, sem dizer sim ao desespero. Ela transforma coragem em estratégia, não em impulso. Volta por um segundo à empresária do começo. Antes do escritório caro, existia uma pergunta que mudava tudo. Eu estou comprando um lugar ou estou comprando a sensação de ser respeitada? Respeito não mora no endereço. Mora na entrega, na consistência, na forma como você cumpre o que promete. E aí vem a cena que eu gostaria que você guardasse. É noite. Lá fora, a cidade continua oferecendo atalhos. Mas dentro, há uma calma diferente. Você abre os números, respira e percebe que pode escolher uma conversa difícil, sem perder a ternura. Pode dizer não para um projeto arriscado demais, sem perder a ambição. Pode proteger pessoas e processos por mais um tempo. Tempo suficiente para tentar uma solução melhor. O relógio na parede ainda mastiga oportunidades. Só que agora ele mastiga para todo mundo, não só para você. Porque você parou de alimentar o relógio com pânico. E quando amanhã chega, barulho de ônibus, cheiro de café, o sol atravessando a janela, você não se sente o herói. Você se sente responsável. E isso, no mundo real, é uma forma discreta de vitória. Se essa conversa fez sentido para você, inscreva-se no canal.
Eu vou seguir trazendo filosofia e psicologia, sem moralismo, para quem precisa decidir com lucidez, no dinheiro, nos negócios e na vida.